apaixonado e está crescendo em mim. Sobre tudo que eu preciso, pelo seu amor sem fim. O Criador, Ele é Yahvé. O grande eu sou, Ele é Yahvé. O soberano é Yahvé. O Filho Santo, Ele é Yahvé. Perfeito e belo, Ele é Yahvé. O Trino Deus é Yahvé. Yahvé, 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 Yahvé. O Criador, Ele é Yahvé. O grande eu sou, Ele é Yahvé. O soberano é Yahvé. Filho Santo, Ele é Yahvé. Perfeito e belo, Ele é Yahvé. O Trino Deus é Yahvé. O Criador, Ele é Yahvé. O grande eu sou, Ele é Yahvé. O soberano é Yahvé. O Filho Santo, Ele é Yahvé. Perfeito e belo, Ele é Yahvé. O Trino Deus é Yahvé. Yahvé, 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 Amém. Que a paz do Senhor esteja com cada um. Amém? Você pode se sentar nesse momento. Eu li na Bíblia e vou contar pra você que com Jesus você pode vencer. Você fica valente, fica obediente. Se vem o mal, você vence porque não tem medo de cara feia, não. Deus te dá forças pra matar leão. Se Davi venceu até gigante, mesmo pequenininho, você pode ser forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Eu li na Bíblia e vou contar pra você que com Jesus você pode vencer. Você fica valente, fica obediente. Se vem o mal, você vence porque não tem medo de cara feia, não. Deus te dá forças pra matar leão. Se Davi venceu até gigante, mesmo pequenininho, você pode ser forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Lute, lute, lute como Davi lutou. Dance, dance, dance como Miriam dançou. Grite, grite, grite como Josué gritou. E derrube as muralhas na força do Senhor.
agradecemos a todos pelas orações que vocês nos ajudaram e a todas as mulheres que participaram em tudo, gente. Nós somos muito gratos a Deus e a nossa esperança é que realmente esse grupo não acabe. Temos aqui várias mulheres e que Deus levante aí novas também para que despertem para a obra do Senhor. Nós agradecemos por tudo que vocês fizeram por nós e principalmente pelas orações. Ontem foi um dia muito agradável e hoje a palavra é gratidão. Então nós agradecemos a Deus por tudo que Ele fez e eu também falei, né? Hoje foi o dia de pensar que toda a dificuldade que nós tivemos perante a nossa alegria no dia de ontem ficou assim, ó, pequenininha. Então Deus é muito bom para nós. Amém?
Só mais um detalhe que eu me esqueci. A Gisele, que é a líder do nosso curso, hoje ela não pôde estar presente porque ela está doente. Então, com certeza, se ela estivesse bem, ela estaria aqui hoje com nós. Mas ela não se encontra bem. Acho que foi meio estressante todo o trabalho e tudo. Acabou abaixando a imunidade, ela está com a garganta ruim e está precisando tomar antibiótico, ficar em casa. Então, hoje ela não pôde estar presente. E uma coisa também que eu me esqueci de agradecer a presença dos irmãos que compartilharam o momento ontem com nós. Nós ficamos muito felizes porque a gente fez com tanto capricho, com tanta alegria. Então, nós agradecemos a presença de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Nos colocamos, Senhor. Permanecemos, Senhor, na Tua presença. Gratos, Senhor Deus. Gratos pela Tua presença, Senhor. Gratos por essa oportunidade, Senhor Deus, estarmos aqui nessa noite, Senhor, na Tua presença. Sabemos que estamos na Tua presença constante todos os dias, Senhor. Sabemos que podemos procurar e o Senhor se faz encontrado. Podemos Te encontrar, Senhor. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Espírito Santo, o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor sabe como cada um aqui está nessa noite. Como cada um entrou aqui nessa noite, Senhor. O Senhor conhece, Espírito Santo, porque o Senhor habita em nós. O Senhor habita em nós. Senhor Deus, e nos colocamos nesse momento pedindo perdão, Senhor Deus, por momentos, Senhor Deus, em que somos falhos, fracos, Senhor Deus. Muitas vezes deixamos de crer, Senhor Deus, de acreditar diante de algumas circunstâncias. Pedimos perdão. E que essa noite seja uma noite de renovação, Senhor. Renovação da nossa fé. Renovação da nossa confiança no nome do Senhor. Porque o Senhor é a nossa luz. O Senhor é a nossa rocha. O Senhor é o nosso lugar seguro. O Senhor é o nosso porto seguro. O Senhor é a nossa âncora. Onde nós podemos, Senhor Deus, estar firmes, seguros, confiando que o Senhor é por nós. Quem será contra nós? Senhor Deus, então nessa noite, Senhor, toda a escuridão, Senhor Deus, do pecado, toda a escuridão, Senhor Deus, das dúvidas, toda a escuridão, Senhor Deus, muitas vezes da falta de fé e confiança, que a Tua luz nos alcance nessa noite, Senhor Deus. Ilumine, Senhor Deus, as nossas trevas e faça elas cessarem, dissiparem, Senhor. E que o nosso coração seja cheio da Tua luz, da Tua direção, da Tua graça, da Tua paz, do Teu perdão, da Tua misericórdia, Senhor, nós recebemos nessa noite. E através desse louvor, Senhor Deus, o Senhor esteja fazendo a Tua obra, Senhor, na nossa vida. Em nome de Jesus. Louve a Ele de todo o seu coração. Amém? É o meu prazer estar diante
Senhor. Obrigada porque o Senhor nos encontra. Obrigada porque nós o encontramos, Senhor. Obrigada, Senhor, porque buscamos e o encontramos. Obrigada porque Tu és a direção, Tu és o sol, Tu és a luz a nos guiar. E não importa o momento que você esteja, se o Senhor está com você, é um lindo momento. Quão lindo é cada momento em que o Senhor está comigo e faz de mim o Teu altar. É essa canção que nós vamos louvar juntos nesse momento. Feche os teus olhos. Deixa o Senhor, deixa o Espírito Santo te levar a esse lugar. Se porventura, por algum motivo você se distanciou do Senhor, não perca essa oportunidade nessa noite de se achegar a Ele novamente, porque Ele te ama, Ele te envolve com seus laços de amor, porque Ele te resgata lá do mais profundo abismo. Não tenha medo, não fique envergonhado, não pense que você errou e o Senhor não te quer mais. Não, Ele morreu por você, Ele te ama, o amor dele é imensurável, é incondicional. Então, vença o desânimo, vença a depressão, vença o medo, vença a acusação, vença a culpa. Vença. Sabe por quê? Porque você já venceu através daquele que já venceu. O Senhor Jesus, Ele já venceu. Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Declare isso, declare a palavra. Sempre que você se encontrar num momento de desânimo, num momento difícil, declare a palavra. O Senhor Jesus, quando Ele foi tentado no deserto, Ele respondeu a Satanás com a palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Então, nos momentos difíceis, declare a palavra onde você estiver. No seu trabalho, na escola, na rua, numa cama, eu não sei. Mas declare a palavra. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? A quem recearei? Eleva os meus olhos para os montes e de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. E vem do Senhor que fez o céu e a terra. Vem do Yahvé, do grande eu sou, o Criador. Aquele que habita as montanhas, mas também habita no mais profundo abismo. Porque Ele vai até lá para te resgatar. Ele vai até lá para me encontrar. Então descansa nele, se entrega nele. Se entrega para Ele nessa noite. Derrama o teu coração para Ele nessa noite. Espírito Santo, nos ajuda a romper as barreiras que querem nos impedir de estar contigo. Quebra nessa noite, Espírito Santo. Tão doce, Espírito Santo, consolador, que o Senhor deixou para nós, que habita em nós. Sinta Ele dentro de você. Seja consolado, seja animado, seja fortalecido. Que a chama, que o fogo do Senhor, essa brasa viva, seja reacesa dentro de você. Amém? Amém. Glória a Deus. Louve a Ele. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo,
Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Sinta o Senhor te abraçando nessa noite, te envolvendo com seus laços de amor. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Nem chegou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite na cabeça, me deu lugar na mesa. O meu pai não me rejeita. Chegou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite na cabeça, me deu lugar na mesa. O meu pai leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Amém. Ele te vê na tua tormenta, no seu dia difícil, tá? Não se sinta sozinho nunca, tá bom? Não se sinta sozinho. Não se sinta só, você não está só. Papai está com você, o nosso Pai, o Yahvé, o grande eu sou, o poderoso, Ele está com você, tá bom? Não se sinta sozinho. Creia que Ele vai transformar a sua tristeza em alegria. Amém? Creia que Ele vai te livrar no meio dos problemas.
creia que Ele vai te vestir com roupas novas, que Ele vai colocar azeite na tua cabeça. Sabe por quê? Porque Ele não te rejeita. Não importa o que aconteceu, não importa o teu passado, não importa onde você caiu, Ele não te rejeita. Ele te ama, tá bom? Ele te ama demais, demais, incondicionalmente. E Ele quer te ver com Ele na eternidade. Amém? Então abrace essa palavra, abrace essa noite. Que você também possa se levantar e ajudar quem está precisando. Aqueles que estão também precisando de consolo, precisando de paz. Você tem um propósito na sua vida. Seu propósito é levar o Senhor àqueles que ainda não conhecem. É ser luz, essa luz que invadiu o teu coração nessa noite. Ela vai resplandecer na vida daqueles que estão em trevas. E eles também serão luz, para a honra e glória do nome do nosso Senhor. Para juntos estarmos resplandecendo com o sol da justiça na eternidade. E lá não havia luz, porque Ele era a luz. Ele é a luz, Jesus. Amém? Receba dessa luz na tua vida. Em nome de Jesus, você pode se assentar aplaudindo ao nome de Jesus. Amém? Diz assim a palavra de Deus, Gênesis 11, 26. E viveu Terá. Algumas traduções têm acento, outras não, tá? Então o nome que está marcado Terá, tá? Viveu Terá 70 anos e gerou a Abrão, né? Abrão, antes de ser Abraão. Então seu primeiro nome era Abrão, grande pai, depois pai de multidões, né? Então Terá gerou a Abrão, gerou a Naor e também a Arã, 27. E essas são as gerações de Terá. Terá gerou a Abraão, a Naor e Arã, e Arã gerou a Ló, 28. E morreu Arã, estando seu pai Terá ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. E tomaram Abrão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e pai de Iscá. 30. E Sara foi estéril e não tinha filhos. Até aí, tá? Pode ser o 31, já que projetou. E tomou Terá a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão. E saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de... Amém. E vieram até e habitaram ali. Palavra de Deus para as nossas vidas. Nós vamos aqui nessa leitura rápida perceber que antes de Deus chamar a Abrão, né, antes desse chamado, Deus, né, já havia projetado, né, já havia escrito todos os dias, e Abraão vivia então numa terra chamada Ur dos Caldeus, né, uma terra distante, uma terra da Babilônia, chamado Ur dos Caldeus. E a Bíblia diz aí no versículo 27, o versículo 28, que Terá era o seu pai. E Terá teve 3 filhos, né? Quais são os 3 filhos de Terá? Abraão, né? Era um dos seus filhos. Naor era o outro. E Arã era outro filho. Então você tinha aí os 3 filhos de Terá. Porém, as escrituras dizem que Arã morreu. Arã morreu ainda o seu pai estando vivo. Então você vai ter aí a morte de um dos filhos, irmão de Abraão, né? Irmão de Naor. Vai prestando atenção, né, nessa história. Então você tem aqui a morte de Arã, filho de Terá. Historicamente, você vai ter um homem chamado Nimrod.
E Nimrod foi quem assassinou, quem matou o irmão de Abraão, quem matou o filho de Terá. Nimrod, ele é tido como o encabeçador, né? A escola bíblica dominical está tratando do livro de Gênesis, e vocês vão chegar ali mais para frente na história da Torre de Babel. Nimrod foi quem articulou a construção da Torre de Babel. Ele é o encabeçador. E Nimrod, ele é o primeiro, é a primeira personificação de Satanás aqui na terra. Ele é o primeiro homem, né, causador de danos após, né, a expulsão de Adão e Eva no paraíso. Então você vai ter aí Nimrod como a personificação de Satanás, a personificação da idolatria. Você vai ter, né, sobre ele toda essa questão do mal, da maldade sobre a vida de Nimrod. E é interessante que aí aparece Abraão, né? Abraão toma uma mulher chamada Sara e casa com Sara. E a Bíblia disse que Sara era estéril. Sara não tinha filhos. É interessante a gente notar que na trajetória dos homens de fé, da galeria dos homens de fé descrita em Hebreus, todos eles em algum momento passaram por situações adversas. Todos eles que tinham promessas de Deus passaram por situações difíceis. Todos eles passaram também por dificuldades como você e eu, nós enfrentamos nas nossas vidas. Mas o interessante é que toda a adversidade, né, toda a dificuldade, tudo aquilo que era contrário à vida deles, fez com que estes homens se fortalecessem. Fez com que esses homens então pudessem saltar muralhas. E faz com que nós também possamos atravessar os desertos que estão diante da nossa vida. Então toda a dificuldade, ela vai então te fortalecer. Toda a adversidade vai te capacitar. Então a Bíblia diz que eles saem da terra de Ur dos Caldeus, né? Após a morte de Arã, após o assassinato de Arã, eles saem da terra de Ur dos Caldeus e eles vão caminhando e vão até Canaã. A trajetória era essa, de Ur até Canaã. Mas a Bíblia diz que eles chegaram numa cidade chamada Arã, como era o nome do filho de Terá que foi assassinado por Nimrod. Arã. Como é o nome da nação, da cidade que eles param? Arã. E a Bíblia diz que neste momento em que eles chegam nessa cidade, eles não conseguem prosseguir. Terá saiu de Ur dos Caldeus, após a morte do seu filho, para chegar a Canaã. Mas no meio do caminho, quando eles chegam numa cidade chamada Arã, que era o mesmo nome do seu filho, você vai ver que eles não conseguem mais prosseguir. E a Bíblia diz aqui no versículo 32, e foram os dias de Terá 205 anos, e morreu em Arã. Presta atenção, meu irmão, a trajetória de Terá não era Arã. A trajetória de Terá era sair de Ur dos Caldeus e chegar a Canaã. Mas algo fez com que ele ficasse paralisado. Algo fez com que ele ficasse congelado. Algo fez com que ele ficasse estagnado. E ele não conseguiu mais caminhar. Ele não conseguiu mais prosseguir. As promessas que ele tinha sobre a vida dele ficaram estagnadas, ficaram paradas, ficaram congeladas, porque ele não conseguiu mais prosseguir diante dessa situação. E aí Deus chama um homem, o seu filho, e diz assim: Abraão, seu pai parou em Arã, né? Então sai da tua casa, sai da tua parentela, da casa do seu pai, da casa dos seus irmãos, e vai para uma terra que eu te mostrarei, uma terra que emana leite e mel. Enquanto Terá foi paralisado pela espada que transpassou o seu filho Arã.
Enquanto ele permaneceu, Abraão continuou. E porque Abraão continuou, ele vai conhecer e ele vai ver as promessas de Deus sobre a sua vida. Amém, queridos? A dor, às vezes, tem poder de te parar. As adversidades, às vezes, têm o poder de nos parar. Mas a Bíblia diz que você pode, através do poder do Espírito Santo, suplantar a dor. Você pode vencer todas as adversidades. Você pode prosseguir. A Bíblia, ela está repleta de homens, mulheres de Deus, episódios na Bíblia de pessoas que viveram as dores mais profundas, as adversidades, as questões mais contrárias sobre elas. Mas você vai entender e vai ver que em muitas dessas adversidades, seja as perdas, sejam as dores, eles conseguiram produzir para Deus. E por isso eles vão parar na galeria dos heróis da fé. Abraão, Gideão, Isaac, Moisés e quantos homens. Como diz o apóstolo Paulo, eu não tenho tempo de citar quantas histórias de quantos homens passaram por dores, passaram por adversidades e venceram, suplantaram e prosseguiram. E porque prosseguiram, viram as promessas de Deus sobre a sua vida. Eu deixei um título para essa mensagem lá dizendo assim: lutas e promessas. E as tuas lutas, elas não se comparam às promessas que Deus tem para você. Passaremos por lutas, mas nós temos promessas. E as lutas não se comparam às promessas que Deus tem para cada um de nós. E esses homens conseguem então vencer as situações as mais adversas. Eu gosto de Lucas capítulo 1, verso 80, que diz assim, que João Batista, ele crescia e se fortalecia aonde? No deserto. A Bíblia diz que João Batista crescia e se fortalecia no deserto. Sabe por quê? Porque o deserto, quando vem na nossa vida, ele não tem o propósito de nos matar. O deserto eu sei que é um lugar de sol, um sol que queima, um sol que arde. E às vezes nós estamos passando por esse deserto, nós estamos passando às vezes por esses momentos de angústia, de tristeza, de luta intensa. Mas o deserto ele não pode nos parar. O deserto, como diz, é para nos treinar. João Batista crescia e se fortalecia no deserto. O deserto é para desenvolver a sua resistência, a sua musculatura espiritual. E quando você passa por situações ou passará por lutas que outros desistiriam, que outros já cairiam de joelhos, que outros já se renderiam às evidências, você não, você prossegue. Porque você já passou por essas situações. Você já cresceu, você já se fortaleceu e por isso que você prossegue, você não para. E porque Abraão prosseguiu, ele vai alcançar as promessas que Deus tinha para a sua vida. Terá, parou, congelou, ficou, e a Bíblia diz que ele morreu, viveu 205 anos e morreu em Harã, enquanto Abraão prosseguiu e alcançou as promessas de Deus. Amém, queridos? Sabe que um dos grandes problemas que nós fazemos no exercício da nossa fé cristã, né, da nossa prática da fé cristã, é que quando nos vêm as circunstâncias adversas, né, quando nos sobrevêm as lutas, né, as situações contraditórias, a gente simplesmente deixa de crer. Quando nós estamos passando por situações adversas, aí parece que toda pregação, toda mensagem, toda a escritura parece que não é para mim. Toda promessa parece que não vai se cumprir. Então, é o que acontece. A gente simplesmente se rende às evidências e deixa de crer nas promessas de Deus. Quando passamos pelas situações, às vezes as mais difíceis. Mas lembre, meu irmão, o poder da promessa de Deus não está na circunstância adversa.
O poder da promessa de Deus não está nas lutas que você e eu, que nós passamos, mas o poder está naquele que prometeu, aquele que fez a promessa. E a Bíblia diz que aquele que fez a promessa, ele é fiel para cumprir na tua vida. Amém? E em cima dessa introdução, que foi uma introdução, eu quero aqui de uma maneira bem rápida trazer algumas lições para as nossas vidas, em meio às lutas, em meio às dores, em meio aos desafios, que nós enfrentamos todos os dias, em meio às circunstâncias que envolvem as promessas de Deus para nós. Então, lutas e promessas. Arã, porque parou, não alcançou a promessa. Abraão, porque ouviu a Deus e continuou, ele vai alcançar a promessa. Amém? Que em pouco tempo nós possamos agora entender o que Deus quer para cada um de nós. Eu li aqui no início do culto nessa noite, falei que seria o pano de fundo para a minha mensagem nessa noite. Eu li a respeito de Davi, A Bíblia diz, e eu já preguei aqui algumas vezes falando sobre isso, que Davi estava sendo perseguido por Saul, pelo rei Saul. E ele então precisa sair, de Israel, ele precisa sair dessa região, e ele vai então pedir asilo na terra dos filisteus. E ele chega para o rei dos filisteus e pede asilo. Deixa eu ficar aqui até eu saber o que Deus tem para a minha vida. E eu lutarei as suas batalhas. Apesar de ser um israelita, ele então foi pedir asilo e o rei filisteu aceitou e deixou que Davi e os seus 600 homens ficassem na terra, dos filisteus. E deu para eles um lugar chamado Ziclag, uma terra, uma região, uma cidade chamada Ziclag. E no capítulo 29 de 1 Samuel, Israel agora entra em guerra contra os filisteus. Então Israel está aqui, os filisteus estão aqui, Davi está refugiado aqui na terra dos filisteus e eles entram em guerra. E é nessa guerra que morre Jonatas, amigo de Davi. É nessa guerra que vai morrer o rei Saul. Tá? E então, enquanto eles vão entrando em guerra, você vai ter Israel vindo de um lado, os filisteus vindo de outro, e Davi, por conta de estar vivendo de favor na terra dos filisteus, ele diz para o rei: eu vou ter que lutar essa batalha também, e eu vou com vocês. E Davi vai lutar contra Israel. Davi com seus 600 homens então vai lutar contra Israel. E no meio dessa caminhada, enquanto as duas tropas estão se movimentando, alguns conselheiros chegam para o rei dos filisteus e disse assim: rei, Davi está indo lutar conosco, lutar contra o seu próprio povo. E sabe, rei, quando Davi perceber que eles estiverem perdendo a batalha, quando ele vê que o seu povo está sendo massacrado, destruído, morto, o sangue de Davi vai ferver, o seu patriotismo vai vir à tona, e ele vai se rebelar contra nós. Então manda Davi voltar, manda Davi e os seus 600 homens voltarem lá para Ziclag, deixa eles lá. E o rei prontamente atendeu. E foi importante essa situação, porque é nessa guerra que morre Saul, o rei de Israel. E se Davi tivesse participado da guerra, você teria uma mancha na biografia de Davi, dizendo que ele participou da guerra para destronar Saul, para tirar o trono do rei Saul. Mas Deus, na sua infinita bondade, fez então com que o rei dos filisteus mandasse ele de volta. Volta! E quando eles voltam, Davi e os seus 600 homens para Ziclag, eles vão enxergar fumaça. Eles vão então verem as suas casas incendiadas. Eles vão ver que as suas mulheres já não estavam mais lá em Ziclag. Os seus filhos também já não estavam mais lá. Tinham sido levados por algum povo. A Bíblia diz que os amalequitas deram com ímpeto a Ziclag. Destruíram tudo.
levaram tudo, homens, as mulheres, as crianças como escravos, não deixaram nada, levaram os bois, levaram tudo. E quando esses homens eles retornam, eles voltam e vê toda aquela situação, vê a situação, a Bíblia diz que eles, né, caem no chão e eles começam a chorar. Eles começam a chorar a ponto de não terem forças para se levantar. A Bíblia diz que mais de 200 homens não conseguem se levantar para ir atrás, tentar recuperar suas esposas, os seus filhos. Eles entraram em desespero. Eles entraram num momento então de dor, um momento de aflição, um momento de luta, um momento de fraqueza física. E sucedeu que, diante dessa situação, Davi vai se fortalecer em Deus. Davi vai se reanimar no Senhor. E o que sucedeu a esses homens, toda essa situação, é claro que guardadas as devidas proporções, é óbvio, mas muitas coisas também vêm sobre nós. E eu quero aqui citar algumas coisas que possa ficar guardado no seu coração nessa noite, sobre as suas lutas, sobre os teus enfrentamentos, sobre os teus temores, que você possa dar ouvido à voz de Deus. A primeira coisa que eu quero trazer à tona aqui é que para alcançarmos as promessas de Deus, nós precisamos aprender a lidar com a dor. Para alcançarmos as promessas de Deus, nós temos que aprender a lidar com as lutas. O versículo 3, o versículo 4 diz assim, que a cidade foi queimada, mulheres e crianças sequestradas, e eles choraram. Sabe por quê, queridos, eles choraram? Porque não dá para a gente ignorar a dor. Quando a dor vem, né? Quando a situação, a perda vem, você não consegue ignorar a dor. Não dá para fingir que nós não passamos por dores. Não dá para fingir que nós, né, não passamos por sofrimento. Não tem como anular, não tem como maquiar as dores que nós enfrentamos. Não existe isso. Mas é preciso enfrentar a dor. É preciso enfrentar a luta. É preciso encarar e enfrentar a adversidade. É preciso desenvolver a nossa habilidade de nós lutarmos e passarmos também por essas situações que Davi também passou. E não fingir que a dor não existe. E não fingir que está tudo bem. E não maquiar, colocar uma máscara, né, dizendo que está tudo bem. Não, nós temos que encarar. Nós não podemos deixar escondido, mas nós temos que enfrentar as dores que aparecem diante da nossa vida. A Bíblia diz que Jesus, quando estava no pináculo do templo, Satanás chegou diante de Jesus e disse assim: se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pão. Transforme essas pedras em pão. E a Bíblia diz assim, que Jesus não negou a fome. Por isso nós não podemos negar a dor. Jesus não negou que estava com fome. O que Jesus respondeu é que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém, queridos? E essa sugestão de Satanás, às vezes é a sugestão que vem parar para as nossas vidas, e nós precisamos responder com a palavra de Deus. Porque negar a dor é encontrar, às vezes, subterfúgios, né? Ao invés de medicá-la. É você tentar maquiar alguma coisa que vai te atrapalhar lá na frente. Por que eu estou dizendo isso? É porque tem muita gente, né, que está aí no mundo tentando maquiar as dores, as angústias, em uma carreira branca de cocaína, cheirando um pó. Muita gente está se embriagando, muita gente está desistindo, muita gente está tirando a vida,
Muita gente está trancado dentro de um quarto escuro. Muita gente não tem encarado a dor. E só existem duas possibilidades de nós, quando passarmos por situações as mais difíceis. Só existem duas coisas que fazem com que a gente aprenda a lidar com as dores, que faz com que a gente aprenda a lidar com as lutas. E a primeira delas é você estar na igreja. E a segunda dela é você mergulhar em Deus. É você estar presente, crendo e se entregando a Deus. É apenas as duas únicas formas. É você abrir o seu coração, porque igreja é lugar de cura. Igreja é lugar de libertação. Igreja é lugar onde nós podemos sentir essa paz, né? Esse consolo, esse conforto. Isso é igreja. E o nosso Deus, a Bíblia diz que o nosso Deus é o Deus de toda consolação. E você também será consolado. Em algum momento, né, o sol vai raiar sobre a escuridão. E a mão do Senhor vem e te alcança trazendo paz. E aqui você não precisa fingir nada. Você não precisa fingir que não está doendo. Você não precisa fingir, maquiar, esconder, né, que não tá, que tá tudo bem, né, vestir uma máscara. Aqui você não precisa fingir, porque Deus conhece o teu coração. Você pode dizer: Senhor, eu estou angustiado. Senhor, eu estou chateado. Isso me chateou. O meu irmão me chateou. Você pode dizer isso para o Senhor. Você tem total liberdade de expressar o seu coração diante de Deus. Senhor, eu estou perdido, eu não sei o que fazer. Me ajuda, Senhor. Você pode dizer para Ele aonde dói. E que você possa se refugiar em Deus a cada dia. Em Deus nós encontramos refúgio. Às vezes parece que estamos, né, sendo golpeados de tudo quanto é lado, né? Mas aprenda que a primeira chicotada, ela vai fazer uma marca. A segunda, né, o segundo golpe vai abrir. O terceiro vai ter uma ferida. Mas, queridos, em algum momento os tecidos vão se regenerar. Em algum momento eles vão se regenerar. Tua pele ficará mais grossa. Você se levantará e você estará pronto para o próximo desafio. Pode vir as lutas, sim, né? Mas com Deus nós iremos passar. A dor, ela te fortalece. Ela não te enfraquece. Quando você está em Deus, quando você crê em Deus, quando estamos na igreja, a dor não nos enfraquece, mas a dor nos fortalece. Amém? E a Bíblia diz que os homens choraram a ponto de desmaiar. E é interessante aqui que a Bíblia diz que Davi também chorou. Capítulo 30, o verso 6, se você puder colocar para mim. Então a Bíblia diz que Davi também chorou, e não apenas chorou, como ele também, 1 Samuel 30, verso 6, 1 Samuel. Ele não apenas chorou, mas ele se angustiou. Ele entrou ali em desespero. E Davi muito se angustiou porque o povo falava de apedrejá-lo. Porque o ânimo de todo o povo estava em amargura. Cada um por causa dos seus filhos que foram roubados, suas filhas que foram roubadas. Todavia Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Amém? Glória a Deus. Então Davi também estava sofrendo, Davi também chorou. Sabe por quê, meus irmãos? Porque líderes também sofrem. Líderes também passam por situações as mais difíceis. Eu estava vendo uma pesquisa que diz assim, que 97% dos pastores já foram caluniados, já foram feridos, já foram difamados por pessoas próximas a eles. 97%. E Davi era o líder, também chorou, e os seus homens diziam que tinham que apedrejá-lo. 97%. 70% dos pastores lutam contra a depressão.
70%. Hoje 7.000 igrejas são fechadas todos os anos. Mais de 1.500 pastores desistem do ministério todo o mês. Mais de 1.500 pastores. E 50% dos líderes já passaram, né? Ou já pensaram em cometer suicídio. Por quê? Porque tem que lidar com a sua dor e lidar com a dor do povo. Davi teve que lidar com a sua dor porque ele também perdeu filhos, ele também perdeu mulheres, ele também perdeu, e ele teve que lidar com a sua dor e teve que lidar com a dor do povo. Mas existe uma forma, uma receita que ele deixa aqui, que a Bíblia deixa bem claro, para você suplantar, para você passar por isso, para você não depender dessa situação de remédios, de depressão. Existe uma receita e diz assim que Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Enquanto o povo falava de apedrejá-lo, enquanto o povo estava em amargura, Davi também chorou, mas depois ele se fortaleceu no Senhor seu Deus. Então busque força naquele que te faz vitorioso. Busque força em Deus. E no seu coração você possa estar dizendo: Senhor, olha para a minha vida. Olha neste momento para mim, me fortalece para enfrentar as lutas, enfrentar as tentações, os embates. A Bíblia diz que ele recobrou forças no Senhor. E a igreja, irmãos, é hospital. A igreja é remédio. Onde você está na igreja, você está aqui sendo curado. E a posição nossa enquanto igreja, enquanto homens e mulheres de Deus, a posição nossa é de não maltratar ou deixar no chão aquele que necessita, mas ser vitamina para aquele que está fraco. Levantar aquele que está caído. Eu e você, nós temos um papel importantíssimo na vida daquele que está sofrendo. Às vezes você não sabe, mas do teu lado tem alguém enfrentando uma das lutas espirituais as mais difíceis, as mais duras, e está quieto, porque está crendo no Senhor, no Salmo 46, que diz assim: aquietai-vos e sabereis que eu sou Deus, mas está enfrentando dificuldade. Aprenda a orar pelos seus irmãos como igreja, aprenda a colocar a igreja em oração, e que você possa ser um instrumento de Deus na vida de quem necessita. Amém? Você que está bem hoje, seja um instrumento de Deus, porque um dia você também vai precisar. A Bíblia diz que em todo tempo ama o amigo, e na fraqueza nasce o irmão. Outra situação que eu entendo aqui é que a tua luta não se compara com as promessas de Deus. Coloca o verso 11, 1 Samuel capítulo 30, verso 11. E aí então, Davi se fortalece em Deus e agora ele vai, procurar aonde foi parar suas mulheres, onde foi parar seus filhos. E no verso 11 diz assim: e acharam no campo um homem egípcio, e o trouxeram a Davi, e deram-lhe pão, e comeu, e deram-lhe a beber água. 12. Deram-lhe também um pedaço de massa de figo seco, e 2 cachos de passas, e comeu. E voltou-lhe o seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que ele não tinha comido pão, nem bebido água. 13. Então Davi lhe disse: de quem és tu e de onde és? Olha só. E disse o moço egípcio: sou servo de um homem amalequita. O meu senhor me deixou porque adoeci há quantos dias? 3 dias. Já haviam 3 dias que Ziclag tinha sido queimada. Haviam 3 dias que os homens tinham chorado. Haviam 3 dias que eles estavam rodando e procurando, pistas da onde estavam ou aonde tinham sido levados as suas mulheres e crianças. E o 14: nós demos com um ímpeto, olha o que o egípcio disse: nós demos com um ímpeto
ímpeto para a banda do sul dos Queretitas e para a banda de Judá e para a banda do sul de Calebe, e pusemos fogo a Ziclag, que era a cidade de Davi. Então, eles acharam um egípcio. Eles saem procurar e primeiro dia, segundo dia, no terceiro dia encontraram alguém que estava no chão. Alguém que estava, abandonado, praticamente morto. E deram-lhe pão. E a Bíblia diz que ele se reanimou, em espírito, porque havia 3 dias que não comia. Estava praticamente sem vida. E então, sendo abordado, ele disse assim: eu fui deixado aqui, pelo meu Senhor, porque adoeci. Tá? Mas o que você estava fazendo? A gente estava atacando algumas cidades. E nós atacamos na última cidade chamada Ziclag. Irmãos, imagine você neste momento, a sensação de Davi. 3 dias sem ter uma pista, sem saber para onde ir. Imagine você ouvir, de um homem: nós atacamos Ziclag e me deixaram aqui. Imagine a sensação, nós encontramos então alguém que pode nos guiar. Alguém que sabe aonde estão os amalequitas. E o egípcio disse assim: se vocês não me matarem, eu levo vocês até lá. Se vocês me deixarem vivo, eu levo vocês até lá. A prioridade de Davi era recuperar suas famílias. Mas porque ele ajudou alguém que estava deitado, quase morto, ele foi abençoado. E alguém que estava quase morto foi resposta de Deus para a vida dele. Alguém que ninguém daria nada foi a resposta de Deus para a vida dele. Às vezes você precisa investir, investir naquilo que parece perdido. Insista, prossiga, vai, E a resposta de Deus estava à beira do caminho, E não adianta a gente tentar fugir das situações, esconder-se das situações, porque a Bíblia diz: para onde fugirei eu? Se eu for para o céu, o Senhor lá está. Se eu for para o mais profundo, o Senhor lá está também. Se eu for pela extremidade do mar, o Senhor estará lá também. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Querido, Deus, Ele é muito objetivo nas suas palavras. O verso 8, vai colocar para mim, verso 8, diz assim, olha só como o Senhor é objetivo na resposta a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-lo-ei? E o Senhor lhe disse: olha como o Senhor é objetivo, persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Então no verso 8, Deus diz que Ele vai recuperar tudo. Mas essa promessa ela só vai se cumprir no verso 19. Coloca o verso 19 para mim. Verso 8, Deus diz: você vai recuperar tudo. Mas aí vai caminhando, passando os dias, apenas o verso 19 diz assim: e ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as suas filhas, e também desde o despojo, e até tudo quanto tinham tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Amém? Irmãos, nesse período de guerra que a gente enfrenta, nesse período de luta, nesse período de batalha, esse período às vezes das adversidades, Davi não sabia do final da história. No verso 8 ele está clamando: Senhor, o que eu faço? O que eu vou fazer? Olha a minha situação, os homens querem me apedrejar. Então, e passou-se, Deus falou assim: vai, você vai recuperar tudo. Essa é a promessa de Deus. Mas passou-se tempo e tempo, entre o versículo 8 até o 19, é muita coisa acontecendo. E depois que ele se levanta, ele sai a caminhar, vão encontrar o egípcio, a gente ainda vai ter que guerrear. Então tem muita coisa que aconteceu entre o verso 8 e o final dessa história. Sabe por quê, irmãos? Porque nós temos promessas de Deus para as nossas vidas. Nós temos promessas de Deus para os nossos filhos. Mas às vezes nós estamos lá no verso 8. O verso 8 é o momento da dúvida. É o momento das lutas.
É o momento das adversidades. E às vezes nem no 8 chegamos ainda na resposta de Deus. Mas existem promessas. E se você não desistir, você vai chegar no verso 19. Você vai chegar no verso 20. Você está num processo. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Mas Deus está te fortalecendo. Deus está indo contigo. O Senhor está te dando resposta. O egípcio foi a resposta. Coisas insignificantes às vezes que você não presta atenção. É a resposta de Deus para a tua vida. Uma palavra do teu irmão é a resposta de Deus para a tua vida. Uma oração que você sentiu a presença de Deus é a resposta de Deus para a tua vida. Um louvor que foi aqui cantado, entoado, é a resposta de Deus para a tua vida. Então não feche os teus olhos e nem os teus ouvidos, porque Deus está falando a tua vida. E você tem que crer, colocar a tua fé em ação e não simplesmente deixar de acreditar, porque está no verso 8. Porque está na luta, porque está passando pelas batalhas. Eu sei que existem dias que nós, até perdemos o rumo. Existem dias que são mais nublados do que outros, Existem dias que a angústia às vezes nos sufoca. A gente às vezes parece que desanimamos. E tem muita gente que diz assim, não vale a pena. E por quê? Deixa para lá. Mas vale a pena. Abraão, porque continuou, ele viu a promessa de Deus. Abraão, quando estava em Harã com o seu pai, estava no verso 8. E porque ele continuou, ele também chegou no verso 19 e alcançou a promessa que Deus tinha para a vida dele. Você que está passando por situações, batalhas as mais intensas, as mais violentas, mas saiba que o final é glorioso. Deus cumprirá todas as suas promessas em glória. Sabe qual é o problema, irmãos? É que quando nós estamos no verso 8, a gente não vê o verso 19, A gente não vai ver o verso 19, mas o verso 19 está lá. Abre os teus olhos espirituais e você vai ver que Deus tem grandes coisas a fazer na tua vida. Amém? Por isso, olha em frente, não desanime. Diz um hino assim, nos desalentos, nas provações, sempre Deus velará por ti. Eu não sei bem a letra, mas sob as suas asas te acolherá. Deus velará sempre por ti. Então não desanimes, Deus proverá. Ele velará por ti. Verso 19, coloca para mim para a gente estar encerrando enquanto o ministério vem aqui. E ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e suas filhas, e também desde os espojos, até tudo quando tinham tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Verso 20 e 21. Também tomou Davi todas as ovelhas e vacas, e levaram-nas diante do outro gado, e diziam, este é o despojo de Davi. O verso 21. E chegando Davi aos 200 homens, que de cansados que estavam, não puderam seguir com Davi, e que deixaram ficar no ribeiro de Besor, estes saíram ao encontro de Davi, e do povo que com ele vinha, e chegando-se Davi ao povo, os saudou em paz, não faltou nada, até trouxeram mais coisas. Há uma promessa sobre a tua vida, meu irmão, há uma promessa sobre a tua casa, há uma promessa sobre os teus filhos, e embora estejamos nas lutas, mas as promessas de Deus são maiores. Embora você esteja na adversidade neste momento, mas a promessa que Deus tem para você é maior. Embora viva o verso 8, mas o 19 vai chegar também sobre a tua vida. Se coloque de pé. Glória a Deus. Feche os teus olhos. Louve ao Senhor. Deixe essa canção falar ao seu coração. Sei que os teus olhos sempre
sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Eu sei que os teus olhos Possa sentir a presença de Deus. sempre atentos permanecem em Os olhos do Senhor contemplam a tua vida. e os teus ouvidos Os olhos do Senhor contemplam o teu coração. estão sensíveis para ouvir meu clamor. Creia nas promessas de Deus. Posso até chorar, O choro não vai te parar. Se fortaleça. mas a alegria vem de manhã. Tenha ânimo em Deus. És Deus de perto e não de longe. Sinta a mão de Deus te tocando neste momento. Tu és fiel. Ele é um Deus de aliança. Ele é um Deus de promessa. E Ele cumprirá as promessas sobre a tua vida. Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Apenas creia, não pare. Pode passar, Creia em Deus e na força do teu poder. mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Eu posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Teus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Aleluia, Senhor. Senhor que na tua onisciência, ó Pai, conhece e sabe a necessidade de cada coração aqui presente, Pai. Senhor, fortalece o teu filho nesta noite. Fortalece a nossa irmã nesta noite que tanto chora. Que quando coloca a cabeça no travesseiro, pensa no dia de amanhã, em como vai ser, como proceder, Senhor. São tantas as lutas, as adversidades que nos sobrevêm. Mas em Ti, ó Pai, nós encontramos ânimo. Nos abençoa nesta noite, que possamos ter uma semana de paz, Senhor, de vitórias. Que as Tuas promessas venham se cumprir a cada dia.
e possamos passar os estágios do versículo 8, 9, 10, até chegar ao 19, Senhor, até chegar em Canaã celestial, Pai. Abençoa aqueles que estão passando por luto, Pai, por dores. A vida da nossa irmã Karina, nosso irmão Juliano, Senhor, de toda a sua família. O Senhor é o Deus de toda consolação, consola esses corações, Pai. Aqueles que estão doentes, fracos, Pai, necessitando de um toque do Senhor, depressivos, dependentes de remédios, Pai. Deus, estende as tuas mãos de poder curando. Aqueles que estão acamados, visita com a tua graça, Pai, e fortalece a tua igreja. O Senhor velará por nós, Pai. Nos guarda sobre as tuas asas, Senhor. Nos dá uma semana de alegria. É a nossa oração, no nome santo e precioso de Jesus Cristo. Amém, amém e amém, Jesus. Aplaude o nome do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Ainda com as tuas mãos, levante a mão para o céu e diz assim: que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre o meu trabalho, sobre as minhas promessas, desde agora e para todo sempre. E todos dizem amém. Aplauda o teu irmão. Deus te abençoe. Aleluia. Vá em paz e que o Deus de paz vos acompanhe. Deus de aliança.